Gente, eu agradeço ao Senhor por a gente estar na igreja local e a gente poder ministrar um na vida do outro, né? O Senhor separou um corpo, uma igreja, para poder ela edificar ela própria, né? Então, às vezes, você está do lado do seu irmão e não se sente tão útil, mas essa é a revelação, né? A igreja ela vai crescer pela edificação da própria igreja, pela edificação do corpo, né? Quando você abraça seu irmão, ora por ele. Então, a gente tem esse desafio nessa manhã, porque Deus tem esse chamado para a nossa vida, para a vida do corpo como um todo, não é? O ministério pastoral que esses meninos fazem e exercem, né, com amor, com dedicação, ajuda a colocar a nossa vida em ordem, mas o ministério de juntas e ligaduras, ele é comum a todos nós. E é para a gente um desafio que a gente lembre isso, né? Porque realmente ministrar na vida da igreja não tem nada a ver, está ligado a esse objeto aqui. É, na realidade, uma vida, é o dia a dia, é a vontade que a gente tem de estar perto, é a vontade que a gente tem de poder deixar o Senhor usar a gente na vida dos nossos irmãos. E aí o pastor Márcio conversou comigo e falou assim que no Natal eu ia poder ter essa oportunidade, sabe? De fazer isso exatamente o que eu falei para vocês. E eu falei amém. E eu entendo que isso é um período que Deus separou para a gente, para mim. E eu cresço muito com isso. Sou edificado e tenho a oportunidade de poder também ser abençoado com essa palavra, porque ela passou por mim, em primeiro lugar. Me bateu bastante. Porque agora a gente chega, né? O sentido do verdadeiro Natal, agora a gente chega nesse momento do ano em que a gente fica um tanto quanto longe do Brasil, né, para quem é brasileiro, longe do papai e da mamãe muitas vezes. E a gente se sente um pouco um tanto quanto desamparado, e o Senhor traz a gente aqui no meio dessa família para que a nossa esperança ela seja renovada e isso seja suprido. E aí a gente vem hoje, nessa manhã, falar um pouco do que é o verdadeiro Natal. Eu sei que cada um de nós, a gente tem um pouco do conceito e já estabelecido no nosso coração, que a gente recebeu por anos e anos, lá no Brasil, aqui, do que é o Natal, não é? Então a gente vai falar um pouco o que é o Natal, né? Que não é exatamente essa festa pagã que foi introduzida no nosso meio, não é? Ela foi criada por homens e de uma certa forma a gente vem vivendo ao longo dos anos e nós aceitamos isso para a gente. Puxa, o que é o Natal? Primeira coisa que eu falo assim, o que é Natal, você lembra de quê? Sei que os mais santos vão falar de Jesus, né, para poder, não é? Não é. Os mais santos vão falar assim, não, o Espírito Santo, né? Que concedeu a Maria, né? Tem um santo e tem um super santo que fala no Espírito Santo, né? Então, que concedeu a Maria essa dádiva, né? De poder estar grávida e trazer ao mundo o nosso Salvador. Só que, na realidade, essa tradição, e eu queria trazer um pouco do contexto, de que eu pude aprender, não é? Que você quiser aprender, né? Estude, né? E quiser aprender mais ainda, você faz o quê? Você ensina. Então, eu pude aprender que é o seguinte, não querer jogar um balde de água fria, porque afinal já está frio, nessa sua ideia, e na minha também era, na realidade uma festa que foi estabelecida no século III, não é? E a igreja assumiu isso com a tática que era o seguinte, você está vendo aí no seu boletim, que fala que é uma data, vamos lá, a gente vai entender qual que é o verdadeiro sentido. E aí, fala que o Natal, ele é uma data, ele é uma comemoração pagã, e que a igreja assumiu, e agora eu estou trazendo o contexto histórico, a igreja assumiu para ela por quê?
Porque naquela época, no ano 400, alguma coisa assim, a igreja estava perdendo muitos irmãos, porque os irmãos estavam comemorando as festas pagãs. Então, o pastor daquela época, ele falou assim, poxa vida, não posso perder os irmãos. Então, eu preciso, de alguma forma, trazer essa festa para o nosso contexto. Tanto é que Jesus não nasceu no dia 25. Nem cabe a data. Por muitos estudiosos, não é? Eles estudaram e deixaram tudo mastigado para a gente. Eles disseram assim, não, pelo tudo que aconteceu na vida de Jesus, em primeiro lugar, a época com que eles estabeleceram isso era uma época muito fria. Não tinha condição de um neném estar num estábulo ou num barn, não é? Envolto em panos, sendo que a temperatura seria muito baixa. Então, de quebra, eles vêm e dão esse contexto para a gente entender que, de fato, não foi no dia 25. E agora a gente vai para o contexto histórico, que é uma comemoração ao nascimento do deus Mitra, um deus persa, que simbolizava, na época, o sol, a luz, a prosperidade. Então, os romanos comemoravam isso. Só que a igreja, você sabe que a igreja, a partir do século III, ela foi influenciada por uma coisa que chamava sincretismo religioso, que foi através de Constantino, que ele trouxe para dentro da igreja tudo que ele também cria como absoluto, ele trouxe para dentro da igreja. E essa festa do deus Mitra era uma delas, porque simbolizava o sol. Esse é o contexto histórico do Natal. E a gente vem comemorando. E a gente vem se divertindo. E o povo vem ganhando dinheiro às nossas custas. Mas eu sei que isso está dentro da gente. Esse é o contexto histórico. É isso que a história fala a respeito do Natal. Só que não é que eu não vou bombardear o Natal. Mas eu vou trazer, em nome de Jesus, o verdadeiro sentido daquilo que a gente comemora. É muito mais fácil saber do verdadeiro para que a gente possa colocar de lado o que é falso. E a gente tem esse objetivo nessa manhã, amém? O fato é que não foi no dia 25 que Jesus nasceu. Muitos aspectos tiram de questão essa afirmação. Essa festa foi inserida na época para poder fazer essa comemoração, para poder fazer frente às comemorações do deus Mitra, que representava a luz. Só que a gente vai entender agora que o primeiro fato, vamos para o boletim? Jesus, ele nasceu e habitou entre nós. Por mais que as pessoas tentem empurrar isso na nossa mente, o Natal, o nascimento de Jesus não foi uma simples data. Foi um acontecimento histórico que mudou a nossa vida, mudou a vida da humanidade. O cristianismo é uma religião histórica no sentido de que se apoia não em um deus ou deuses mitológicos, mas numa figura de existência real que viveu numa determinada parte do globo, num determinado período. Houve, aí então a gente vai ver que o nosso calendário mudou. Não é? As coisas são ano e ano tal, antes ou depois de Cristo. Para você ver que o nosso calendário mudou de tão importante que foi Deus ter inserido o nosso Salvador na nossa história. Não é antes ou depois de Mitra, é antes ou depois de Jesus. Apesar, vamos para o fato 2. O dia do seu nascimento foi especial. Apesar de não sabermos a certa data, ele se fez homem e habitou entre nós. Lucas 2. Eu queria pedir para um irmão ler, já que a gente está meio assim no clima meio de GE. Pedir para um irmão ler. Aí Lucas 2, 8, 9 até o 11. Pode ser alguém assim com a voz. Não, estou brincando, gente. Pode ser qualquer pessoa.
Amém? Ou seja, olha que coisa interessante. Deus procura falar desde então com o homem. Esse era o desejo de Deus, era restabelecer, religar o homem a ele próprio, e usaria o seu filho. E aí ele vem e busca esses pastores, e eu até coloquei aqui um negócio que Deus procurou falar com os homens e gente ocupada. Gente que queria fazer diferença. O ponto disso tudo é que Deus escolheu a mim e a você para falar com a gente. Mais na frente a gente vai ver que o Espírito Santo de Deus é aquele que nos consola e traz direcionamento para a nossa vida. Porque essas festas, elas são passageiras, elas são efêmeras. Elas começam aqui, terminam ali. Não, nós servimos um Deus que é eterno. E o desafio da gente nessa manhã é entender que esse sempre foi o desejo do Senhor. Ele mandou o Filho dele, ele se fez homem, habitou no nosso meio e quando foi, nos deixou um consolador. Hoje Deus quer tirar do nosso coração esse ranço de melancolia que o Natal traz. Da saudade, porque lá no Brasil eu vou em 200 casas, essa coisa. Não tem nada de errado. Mas se nós canalizarmos isso, dizendo, Senhor, o meu coração é teu, ele vai transformar isso em algo relativo. Para que a gente não fique preso a essas coisas. Deus nos ama. Quero falar essa manhã. Deus nos ama. Mandou o Filho dele porque nos ama. Porque nos quer bem. Porque os planos dele são os planos de fazer o que para a gente? Fazer o bem, fazer a gente prosperar. Amém? O que é que significa a palavra Natal? Alguém sabe? No Natal, a palavra Natal, na raiz regular dela, significa assim, é nascer. Né? Estabelece de onde eu vim, fala do país que eu nasci, não é da região, fala do lugar. Só que essa palavra, quando fala de Jesus, que vos nasceu o Salvador, ela é diferente. Ela tem um contexto diferente. Ela tem um significado diferente. É a palavra no grego que chama genal. E ela é muito interessante que ela tem um aspecto que é o seguinte: o significado dela é nascer espiritualmente. O nosso nascer de novo passa por essa palavra. Significa nascer espiritualmente. O nascimento espiritual significa aquele que traz outro ao caminho da vida. Converter alguém, dar a chance de recomeçar. Essa é a palavra que falou, mas não é característica do nosso Salvador? Ele nasceu para quê? Para nos dar vida. Ele nasceu para quê? Para nos levar para esse caminho. E ele nasceu para quê? Para nos converter. E ele também nasceu para nos dar de novo uma outra chance. O nosso Deus é um Deus de segundas chances. E essa segunda chance passa por Jesus. Ele é o braço de Deus que nos remove do pecado. Ele é o braço de Deus que me restaura, que te restaura, que faz o nosso coraçãozinho triste um coração alegre. E aí, esse aspecto de dizer assim, que é um cara que traz para o caminho, ele pega essa palavra diz assim, olha, ele está aqui, ele consegue trazer o que está lá para o caminho dele. Mas veja se não fala de multiplicação. O nascer de novo também é quando eu consigo multiplicar o caráter de Jesus na vida de alguém. Esse é o nosso Senhor. Esse é o que nos dá a chance de recomeçar. Vamos aí para João 3. Quero ler com vocês. Entendemos o aspecto histórico, né? A gente pôde ver isso aqui. Entendemos agora etimologia, entendemos o significado das palavras, entendemos que o Natal existem dois significados.
Um que seria um significado regular, e o outro no grego significa nascer espiritualmente. E agora a gente vai ver um contexto bíblico de uma pessoa que precisava, ao invés do Natal, Genal. João 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, esse nascer de novo aqui é Genal. E o mais engraçado que eu acho interessante que Nicodemos procurou Jesus dizendo assim: Rabi, sabemos, né? Ele usou essa palavra que é a terceira pessoa. Me ajuda vocês que sabem português? Terceira pessoa do plural. É como se ele estivesse falando em nome de uma agremiação. Que caba mentiroso. Ele foi lá de noite. É como se ele dissesse: Jesus, olha, eu sou o líder do sindicato dos fariseus, e a gente, é o seguinte, a gente te reconhece. Uma mentira tremenda. Eles, na realidade, estavam procurando um motivo para matar Jesus. Só que ele fala assim: nós sabemos. Só que veja bem, olha o interesse materialista de Nicodemos. Vamos lá. Ele foi encontrar com Jesus durante a noite. Basicamente, o que ele estava dizendo para Jesus é o seguinte: eu quero, e cobriu Jesus de elogios, disse a verdade, mas disse a verdade com uma outra, finalidade, com uma outra intenção, que era poder ter de Jesus o segredo de como é que ele fazia como é que ele curava, como é que ele fazia aqueles milagres. Mas, na realidade, o coração dele estava longe do Senhor. E Jesus, que não dá mole, assim, cara, você precisa nascer de novo. Você vem com essa conversa de cerca Lourenço, mas, na realidade, o que você quer é ter as minhas dádivas sem ter um compromisso comigo. Quero a tua sabedoria, quero os teus sinais, os teus milagres, mas não quero o compromisso. Você sabe que de vez em quando eu me vejo Nicodemos. Sim, né? Gente, nosso coração é enganoso. A gente quer a bênção do Senhor, a gente quer o conforto de estar no corpo, mas a primeira prova de tratamento no caráter da gente, o nosso desejo é desistir. Mas eu quero o bônus, né? Natal é até propício falar em bônus, né? Eu quero. Olha, gente, tem nada a ver, não. Apesar do Márcio ser o meu patrão, tem nada a ver, viu? Por favor, não confundam. A gente quer o bônus, mas a gente não quer o ônus. Nicodemos queria isso aqui, o bônus. O ônus para ele seria seguir no meio dos fariseus: cara, encontrei um cara que é impossível ficar sem estar na presença dele. Mas ele foi mal intencionado. Ele queria de Jesus apenas a sabedoria, amém? Ele queria de Jesus apenas aquela coisa gloriosa de fazer os milagres. O discurso de Jesus principal com Nicodemos era o seguinte: Nicodemos, você, qualquer pessoa, qualquer homem, qualquer mulher, para poder se achegar a Deus, é preciso que você nasça de novo. E olha, a gente está falando aqui, eu não sei quanto tempo vocês têm de igreja, a gente tem um tempo, mas na realidade, a gente precisa se analisar todos os dias. Porque nós já nascemos de novo em muitas situações, mas em outras não. E Deus vem dizendo assim: não, eu quero pegar esse negócio todo. Eu quero sentar nesse trono aí, no teu coração. E lá em casa,
De vez em quando a gente briga com os meninos. Briga com os meninos e não sei, antes de ontem. Meditando nessa palavra, gente, olha que prova. Um dos meninos, um dos meus filhos lá, tenho 3. E eu peguei dela um par de gritos nos meninos, né? Aí, quando eu peguei, aí fui, né, meditar, gente religioso, né? Meditar e... Cara, o ponto central de Jesus para Nicodemo é o seguinte: se você não nascer de novo, não tem como você chegar a Deus. Corri lá no alvo da minha... no alvo da minha raiva, né? E pedi perdão. Mas eu até falei com o Marcos, cara, eu preciso nascer de novo. Eu preciso dessa palavra tanto quanto vocês. Repito, tem tantas áreas da nossa vida que a gente já nasceu de novo, mas tem outras que a gente precisa dizer: Senhor, toma conta. Me ajuda, Senhor. Senão essa palavra fica parecendo uma palavra que é para alguém que não está aqui. Mas a gente está aqui. Eu não mandei você vir hoje. Com amor. Né? Com amor. Essa palavra é para a gente. Vamos nos analisar. Pedir para que a gente não caia no mesmo erro de Nicodemos, que queria só a glória de Jesus, mas não queria compromisso com Ele. O que o Senhor nos ensina? Para entender o reino dos céus, é preciso nascer de novo. É preciso reconhecer-se morto, abandonar tudo o que sei e me preparar para uma vida com Deus que não é regida por normas humanas, mas pelo Espírito. Nicodemos era um mestre da lei. Você vê que a lei naquela época, ela tinha sua função. A lei ela funcionava meio como a lei era uma carcereira e ao mesmo tempo uma guardiã dos irmãos menores que precisavam até então ser guardados para poder conhecer o evangelho da fé. Então, de certa forma, ela deu um parâmetro, ela deu um guia. Mas depois de Jesus, não há necessidade. Não existe mais o domínio religioso da lei. Eu faço porque eu amo. Eu faço porque eu sei que o meu Senhor me ama. Eu faço porque reconheço o preço que foi pago na cruz. E porque eu tenho que imitá-lo. E a Bíblia fala assim que Jesus, ele aprendeu a obedecer pelas coisas que ele sofreu. Por exemplo, a gente precisa andar quantas milhas por hora na 95? Dependendo da região. 65. 65 é 95? Não é 95. É preciso o guarda parar a gente para dizer assim que não é 95? Não. Porque senão a gente volta lá atrás. A lei, ela guardou os nossos irmãos até um certo ponto. Mas é como disse Jesus em Mateus, né? Assim que a lei e os profetas duraram até João. Daí a gente precisa se reconhecer morto. Olha, reconhecer morto. Desconectado de Deus para poder se achegar a Deus, para que Ele me dê vida. Porque Deus não vai encher um copo que já está cheio, mas vai encher um copo que está vazio. Deus quer fazer isso com a gente nessa manhã. O que é que o Senhor nos ensina? João 3:8. Quem pode ler João 3:8? É todo aquele... A natureza caída é o contrário da nova natureza do Senhor. O Espírito, o vento, você vê? Não vê. Mas olha, todos os resultados da presença dele você vai ver. Então, muitas vezes, o novo nascimento começa numa intimidade com Deus e se propaga para uma vida exterior em que as pessoas começam a ver frutos na nossa vida. Mas ele começa com o reconhecimento de que a gente está morto também. Gente, precisa morrer, gente. Eu preciso.
Eu vi um vídeo muito interessante que é... O cara nunca tem tempo para a esposa, sabe? E... Por favor, não estou falando de ninguém, viu? É tudo mera coincidência se acontecer. E aí a morte vai visitá-lo. Eu sei que antes da morte chegar, ele está conversando com ela e fala assim, ó, o que é que você quer mais se eu compro tudo para você? Você tem todos os cartões de crédito e tal, né? Gente, quando a morte chega, ele resolve mudar. Arrependimento instantâneo. Aí a morte fala assim, o seguinte, ó, hoje é o seu dia, né? E vem com aquela foice, né? Aquela foice, assim, não, hoje é o seu dia. Aí fala assim, como meu dia, rapaz? Não, hoje é seu dia, cara. E a voz assim, uma voz... A morte falava com sotaque de mineiro. Foi engraçado demais. Dentro de uma morte engraçada. Um sotaque de mineiro. Hoje é seu dia. Hoje é seu dia, só. Aí fala assim, não, quanto que você quer para você poder me liberar? Olha, o cara queria subornar a morte. Falou assim, não. Acabou. Falou, pelo amor de Deus, ó, Deus, me dá mais essa chance. Aí me dá mais 15 anos. Falou, não, 10, não. 5, ele tá bom, 5. Aí 5, aí a morte falou, ok, beleza. Aí 5 horas, não, 5 dias. Eu só sei que ele ligou para a mulher e falou assim, amor, me desculpe que fui grosso com você no telefone, mas eu estou chegando agora para a gente poder fazer aquele passeio. Não, vamos fazer aquele passeio, né? Aí ela, o doutor, fala assim, beleza, então no final do ano, ele falou, não, estou indo agora e corre. Né? E a peça acaba com ele saindo e dizendo assim, não, eu vou agora, perdi muito tempo. Veja se olhando na nossa história. O que é que a gente faria se nós tivéssemos só 5 dias? A gente precisa nascer de novo. A semente adâmica está dentro da gente. 1 Coríntios 15. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Vamos ver agora a semente de Adão em funcionamento? Romanos 7. Quem pode ler Romanos 7? Essa é a natureza caída. Esse é o homem independente. Independente de Deus. O homem que quer ser o seu próprio Deus. Ele quer ser. E a palavra do Senhor é o nosso espelho por dentro. Ela fala quem que a gente é. Ela cuida de Deus com amor, cuida da gente através da palavra dele. E olha para o seu irmão que está do teu lado aí. Fala assim, essa palavra é o seu espelho interior. Olha para ele, bem fundo, no profundo dos olhos. Essa palavra fala de você. Essa semente adâmica, ela está presente em todos os lugares. Né? O Paulinho, já viram o filho do Paulinho, da Larissa? Pão de queijo, gente. Paulinho, não quero te... Mas as crianças, elas aprendem de onde comer o bolo e se esconder. Gente, eu acho que semente adâmica está até nos cachorros, gente. Olha, aqui... Outro dia, né, a gente tem um cachorro que é a Kelly, branquinha assim. Ela chegou em casa, ela é possessiva. Possessiva. Ela chegou em casa, a casa é de quem? A casa é minha. Eu chego lá à noite, abro a porta do meu quarto, ela está na minha cama, rosnando e latindo para mim não deitar na minha cama. Eu falei, Luzene, isso não vai dar certo. Aí brinco com a Luzene, mais alguém possessivo aqui nessa casa? Basta nós.
Essa é a semente adâmica, que nos afasta de Deus, que está plantado no nosso coração. Vamos agora para a semente, a nova semente. A semente de quem? De Cristo, novo homem, Romanos 8. Eu vou ler aqui o Romanos 8, 1 e 2, tá bom? E depois alguém lê aí Colossenses 3, 10 e o 2 Coríntios, amém? Vamos lá. Agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Eis que se fizeram novas. Então, para a gente precisa ter em mente e pedir para o Senhor ministrar esse nosso coraçãozinho. Ele já nos fez novos. Nós precisamos abrir mão da nossa vontade para que esse poder do Espírito comece a fazer diferença na nossa vida. E eu falo isso como se eu estivesse falando na frente do espelho, porque eu preciso disso. Nós precisamos disso. Essa pregação, e repito, é para a gente. Não é para uma igreja que está ausente desse recinto. É para mim e para você. Quantas situações a gente não tem, amados? Né? E Deus dá a oportunidade da gente manifestar a nova semente. Mas a gente não manifesta. Significa que a gente precisa voltar lá atrás. Dizer, Deus, eu tenho tanto da tua presença, tanto para te agradecer, mas eu não quero só o bônus. Eu quero poder te servir, te adorar em espírito e em verdade, fazer a tua vontade e lutar para que essa semente de Cristo ela possa resplandecer e gerar em mim novos frutos. Porque é isso que a palavra fala, amém? Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão bem, né? Amém. Vamos lá. A gente precisa dessa força, da presença do Espírito nos guiando e nos fazendo vencer a luta contra a religiosidade e contra o pecado. O que Nicodemos, sendo mestre, deveria saber? Jesus adverte Nicodemos que ele deveria saber isto. Menciona o Espírito e descreve a ação do vento. A palavra usada em ambos é pneuma, como força transformadora, em alusão a uma passagem já conhecida no Velho Testamento, Ezequiel 37, 9. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe assim o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Ezequiel 37, 1, 14. E agora Deus o Senhor começa por essa palavra a trazer para a gente a nossa realidade. Começa a colocar diante da gente um espelho. Somos apresentados à nossa realidade. Está aí no seu boletim? Então escreve aí, realidade. Ezequiel 37, 1 a 2. Antes de ir para Ezequiel, vamos relembrar, nós já estudamos o contexto histórico do Natal, nós já estudamos o que ele significa, nós estamos vendo que na época de Jesus tinha gente que não queria nascer de novo, mas queria ter a presença de Deus. E agora nós estamos estudando que, de fato, quando o Senhor nos mostra um espelho, a gente está falando da gente mesmo. Essa palavra serve para nós. Ezequiel 37, 1 a 14. Ezequiel 37, 1 a 2. Alguém pode ler? Eu preciso ver e reconhecer a minha situação. Ezequiel 37, 11. Quem pode ler?
todos exterminados. Essa é a nossa realidade. Mas é uma realidade que o Senhor já enviou uma solução. Amém? Essa é uma realidade que o Senhor já enviou uma solução. Ele já enviou o Filho dele, para que a gente pudesse crer e, através da fé, nós pudéssemos ser restaurados. A partir do momento que a gente admite que morremos, estamos mortos, para poder nascermos em Jesus. 2. No verdadeiro Natal, reconhecemos a nossa impotência e a onipotência de Deus. Ezequiel 37:3. Quem pode ler? Efésios 3:20. Esse é o verdadeiro Natal, quando a gente admite que a gente não pode fazer nada se não for através do Senhor. Deus jamais nos colocaria em uma batalha sem nos dar as ferramentas necessárias, as armas necessárias para a gente pudesse lutar. É por isso que mais na frente a gente vai ver que nós passamos na porta do reino, existe a fé, o arrependimento, existe o batismo nas águas para que a gente receba o dom do Espírito. O dom do Espírito é uma medida que Deus nos dá e a gente começa a não lutar mais em pé de desigualdade contra o pecado, porque não é humano. O desejo carnal, ele é muito mais forte do que a nossa própria vontade intelectual de não fazer, de realizar. É por isso que a gente necessita dizer assim: Senhor, sem a tua força, a força do teu Espírito, sem essa medida do Espírito Santo ser desenvolvida em mim, eu não tenho como vencer essa luta. Senhor, me ajuda. Morro para a minha vontade. Vou ressurgir para a sua. Para que o Senhor faça de mim aquilo que o Senhor quiser. Mas, em primeiro lugar, passa por nós vencermos o poder do pecado que está sobre a nossa vida. Mas a gente não quer ver coisas, a gente vê, por quê? Por quê? Porque a gente precisa nascer de novo. Mas para nascer, precisa morrer primeiro. Amém? A gente reconhece a nossa impotência e reconhecemos que o único capaz de nos tirar dessa situação é o Senhor. De limpar o nosso coração. Curar a nossa vida. 3. No verdadeiro Natal, aprendemos a profetizar. Ezequiel 37:4. Quem pode ler? Olha só, então a gente morre, a gente reconhece. Como é que é aqui que fala? Nós somos apresentados à nossa realidade, amém? Nós somos, olhando para a nossa realidade, o que Deus quer, a nossa atitude nós vamos reconhecer a nossa incapacidade de poder sairmos dessa realidade, e aí o Senhor começa a nos encher. E então a gente começa a caminhar por fé e a profetizar. Profetizar de Senhor, tudo que a tua palavra diz que eu sou e eu tomo posse disso. Eu não vou viver no pecado. Eu não vou viver na mentira. Eu não vou viver na ira, na dissensão. Eu vou deixar de manifestar essas obras que são da carne, porque o teu Espírito habita em mim. Mas eu preciso profetizar. Eu preciso usar minha boca, que muitas vezes fala alguma coisa que não é bacana, para dizer, não, essa é a palavra de Deus para a minha vida. E eu quero, e hoje eu tomo posse dela. Em nome de Jesus. E interessante é que começaram-se a escutar um barulho. O barulho aqui é o seguinte, é como você vê atitude diferente no irmão. Esse é o barulho, sem falar nada. Uma atitude diferente. Ontem eu estava falando com
o irmãozão meu e do Márcio, né, o Mr. Kalec. Toda vez que eu ligo para o Mr. Kalec é um negócio que ele me surpreende, sabe? E eu acho que eu sou crente, né? Assim, às vezes, por que eu liguei esse cara? Só para apanhar, assim, né? Para ficar... Então ele falou assim, não, eu estou aqui, onde é que você está, né? Eu liguei para ele e falou, não, eu estou aqui debaixo de um viaduto, não sei aonde. O que você está fazendo? Não, estou falando com o meu discípulo. Discípulo? Que discípulo? Não, é um mendigo. Aí eu meditando nessa palavra, gente. Quase que Márcio, não tem condição. Eu ministro essa palavra. É um mendigo. Eu já conheço ele faz alguns meses e toda vez eu venho aqui e semana passada eu perguntei para ele assim, o que é que você quer de Natal? Ele falou assim, o mendigo falou para ele, não, eu quero um negócio assim, que eu tenho alergia, então, né, eu raspava a perna, então me causava aquele, mendigo meio chique, né? Raspava a perna, então me causava aquele, né, irritação. Ele empolava a perna dele toda, ficava aquele negócio. Beleza. Aí o Mr. Kalec foi lá, comprou aquele barbeador né? Como é que chama aquele negócio, gente? Eu não sei. Eu só uso o bique, hein? É o barbeador, né? O barbeador elétrico. Gente, comprou e levou pro cara. Eu falo, rapaz, é isso que é Natal. É isso que é Natal, cara. Aí fala assim, cara. Nossa. Gente, nascer de novo. No novo nascimento, você quer suprir as necessidades das pessoas. Aí a minha palavra vai ficar, você é muito louco. Corajoso. Aí ele fala assim, olha, esse cara eu já conheço há um tempo, não é o primeiro presente. E aí ele vai e me conta uma outra história, alguém que ele viu debaixo da ponte, ele deu comida, ele trabalhava no restaurante, e chegou na época do Natal, ele viu o cara com frio, com fome, e falou assim, o que é que você quer? Ele falou, rapaz, eu estou com fome. Foi no restaurante, onde ele trabalhava, falou com o gerente, ó, você joga um monte de comida fora, não vai mais jogar não. Não vai mais jogar. Porque a gente já tem um cliente para oferecer essa comida que você joga fora. Enfim, ele investiu na vida do cara. Olha só como agora vai fazer um sentido sobre o Genal, que é trazer alguém para o caminho de volta. Ele foi, levou comida para esse cara, investiu na vida dele. Em 2 meses o cara desapareceu. Aí ele falou, poxa vida, o que aconteceu com o cara, né? Aí outro dia ele está passeando não sei aonde, ele escuta um grito, era o cara. O homeless. Falou, você não sabe, cara, já apliquei para o meu 3º emprego. Então deixa isso baixar no seu coração e no meu. Natal é isso. É quando você tira alguém do caminho de lá e traz para o caminho da verdade. A gente precisa se arrepender. A gente precisa ter essa mente de Cristo dentro de nós. A gente precisa dar fruto. É preciso nascer da água. Já entendemos que nós vemos a nossa realidade, reconhecemos a nossa impotência e sabemos que só Deus pode nos ajudar. Aprendemos a profetizar e agora é preciso nascer da água. João 15, 3. Quem pode ler? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É preciso nascer da água e também do Espírito. 5. Sobre eles e cresceram. É isso que está aí? Hein? Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes. Tem mais alguma coisa aí? Isso, exatamente. Não havia, você vê que nessa carne não tinha o espírito, apenas era um corpo.
Não existia vida. Vamos lá. É preciso a ação do Espírito. É preciso conversão, arrependimento, batismo e o dom do Espírito Santo. É uma mudança gradual. É uma mudança que a gente começa a sentir que os frutos dão frutos na nossa vida. A gente começa a viver nisso, debaixo disso, entendendo que o Senhor nos capacitou com esse chamado. A gente começa a não dar mais bola para aquelas coisas que nos prendiam. Quantos de nós a gente não fica triste depois que nós pecamos e não conseguimos ver no sangue do Cordeiro a capacidade e o efeito que nos cura? A gente precisa lembrar disso. O sangue de Jesus, ele cala a voz da nossa consciência e a acusação do diabo. Mas é necessário a gente reconhecer a nossa realidade. E nós precisamos disso. O Senhor é bom, nos ama e quer converter nessa manhã o nosso coração. Você fala assim, poxa vida, eu não sou convertido. Não, você é convertido. Mas analise a totalidade. Analise as situações. Porque nós amamos o Senhor. O Senhor colocou em nós o seu Espírito. Mas nós ainda temos dentro de nós essa semente adâmica. É necessário uma morte, é necessário conversão, é necessário sujeição à ação de Deus. O Espírito opera com liberdade, efeito irresistível, vento que vinha dos 4 cantos. O Senhor faz com a nossa vida o que Ele bem entender. Esse é o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Estava presente na criação, e o Espírito do nosso Deus pairava sobre a face das águas. Estava presente no domingo da ressurreição, no Pentecostes, produzindo o verdadeiro Natal. Quem pode ler Atos 2:2? Atos 4:31. Vamos ficar em pé? Queridos, essa é uma palavra simples. Ela não tem muito o que a gente ficar rodeando, sabe? Mas o fato é que o Senhor hoje nos convida que a gente nasça de novo. Que a gente faça desse Natal um genal. Que a gente faça desse Natal uma oportunidade da gente sondar o nosso coração e pedir que o Senhor nos analise, que a gente possa começar a partir daqui para frente, ter uma atitude diferente, uma atitude de quem já experimentou o Senhor, porque essa é a verdade, mas uma atitude de quem quer honrar o Senhor. Uma atitude de quem diz, não, Senhor, eu erro nisso, peco nisso, e eu preciso da Tua graça e da Tua misericórdia vindo sobre a minha vida. Nosso Deus é um Deus bom. Ele não leva em consideração o nosso tempo de muitos anos de ignorância, e nos ama e nos chama nessa manhã, sabe? Para a gente poder nascer de novo. Lutar por isso, entender que existe uma promessa sobre as nossas vidas. Eu me analiso e vejo que realmente existem áreas que eu preciso nascer de novo, para que eu seja mais pleno do Senhor, para que então a minha luz comece a brilhar como a luz do meio-dia. Não é uma pregação, não existe uma diferença, não é alguém que é sacro, é santo, para alguém que não sabe das coisas. Não, nós somos o povo de Deus, a família, o corpo de Cristo. Volta e meia a gente precisa ser chamados a essa realidade de que existem áreas na nossa vida que a gente precisa dizer para o Senhor,
que a gente não pode fazer nada sem Ele. A gente não pode causar na gente mesmo uma transformação, sendo que necessário nos é nascer de novo para que a gente possa se achegar ao Senhor. Eu sei que o Natal traz para a gente essas memórias, mas o Natal com Jesus nos traz cura, nos traz paz, nos traz um sentido de propósito. Em nome de Jesus.